Olá, a paz do Senhor. Chegamos ao terceiro dia da campanha Resgatando os Valores da Família. E eu quero, em primeiro lugar, perguntar para você: será que hoje você já pode saber e entender o valor que tem a tua família? Será que hoje você já pode dizer para Deus: olha, Deus, eu tenho capacidade, eu sou capaz de lutar pela minha família? Se isso está acontecendo, parabéns. Você já está começando a entrar e a participar de fato da campanha. Porque infelizmente há pessoas que não têm coragem, não têm atitude e não têm ousadia de lutar pela sua família. Mas eu creio e entendo que você é diferente, você é diferenciada, você é diferenciado. Então, com você, de certa forma, está acontecendo o seguinte: você tem lutado e tem se esforçado para que a tua família volte a ter aquela paz. Amém? Vamos lá ao terceiro áudio da campanha, que tem como tema: meus pais querem me obrigar a ir para a igreja e depois ainda me forçam a aceitar Jesus. Isso não vai terminar bem. Vamos ler o versículo chave, ou melhor, o capítulo chave. No livro de Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Preste atenção no versículo 3. Os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre, galardão. O seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, eu te peço, Senhor, de que no dia de hoje o Senhor venha nos ensinar. Sim, Pai, nos dar uma direção daquilo que temos que falar, não para agradar aos que gostam de ouvir, mas para agradar aos que têm tomado posse e têm praticado a tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu és o meu professor. Que no dia de hoje, ó Pai, o Senhor venha me ensinar aquilo que eu preciso, Pai, além de viver, praticar e, acima de tudo, pregar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu te dizer algo interessante. Chegamos no tempo em que os jovens cada vez mais buscam o evangelho com facilidades, a saber que este evangelho muitas vezes não leva para o céu. E no áudio de hoje me deu uma tremenda curiosidade, porque infelizmente há filhos de pastores que não são pastores. Infelizmente há filhos de dirigentes que não são dirigentes. Infelizmente há filhos de presbíteros que nem crentes são. E a realidade é que muitas vezes os jovens são forçados, sim, forçados a ir para a igreja. Se não for para a igreja, vai ficar de castigo. Se não for para a igreja, isso, aquilo. E nós temos que saber entender de que o filho, ele é ensinado e não forçado a ir para a casa do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Entendeu? Ensina o teu filho, não é forçar. A partir do momento em que você ensinar a ele que ir para a casa do Senhor é coisa boa, a partir do momento em que você ensinar a ele ou a ela que ir para a casa do Senhor não é uma escravidão, nem um castigo, mas acima de tudo uma dádiva. Mas acima de tudo, quando ele crescer na presença do Senhor, ele vai saber que Deus o escolheu para uma grande obra. Infelizmente, nós temos visto que mães têm forçado os seus filhos e têm colocado limites e regras. E desculpa eu te dizer, mas cada vez mais que você forçar o teu filho a ir para a igreja quando ele ainda é criança, ele vai crescer com raiva de Jesus. Presbítero, o que é isso? Você está dizendo que eu tenho que deixar meu filho à vontade? De modo algum. Mas eu quero que você entenda que você tem que ensinar a ele que estar na presença do Senhor não é um castigo, mas é uma alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Nós temos visto relatos e relatos de pessoas que cada vez mais, filhos de líderes que são cada vez mais, sofrem bullying dentro da igreja, porque seus pais são líderes e muitas vezes eles são cobrados. Imagina o que não passa o filho de um pastor. Só porque o pai dele é pastor, ele não pode errar. Só porque o pai dele é pastor, ele tem que estar na igreja. E muitas vezes nós temos que saber e entender que ele é que tem que escolher. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E no versículo 3, aqui do Salmo 127, vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. Infelizmente há muitos que não vê o filho como herança, mas vê como escravo de Jesus. E está tudo errado. Quem é jovem sabe, e quem é jovem que é feliz na casa do Senhor sabe que nunca foi forçado. Sabe que aquele sentimento de ir para a casa do Senhor brotou de uma forma a qual ele menos esperava, sem que fosse forçado. A Bíblia também diz que não é nem por força, nem por violência. Se o teu filho, se Deus tem algo na vida do teu filho, não se preocupa não, basta dobrar o teu joelho e orar. Se ele tem alguma falha, algum defeito, olha, não julga ele. Porque o que dói mais para um jovem muitas vezes é não ter o amor de uma mãe, não ter o amor de um pai, ser rejeitado pela família só porque ele ainda não é cristão. Olha, deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. O teu filho, ele tem que se sentir à vontade. Não force a aceitar Jesus. Ele, quando o Espírito Santo fazer a parte dele, que é convencer o pecador do pecado, aí você vai saber que aquele jovem realmente vai se sentir feliz na casa do Senhor. Então, entendeu agora? Meus pais querem me obrigar. Não obriga o teu filho a ir para a igreja. Ensine ele. Ajude ele. Ele precisa entender que quando ele vai para a casa do Senhor, ele se sente como uma segunda casa. Eu me lembro de um testemunho de uma criança que o pai dele dentro de casa era uma coisa e na igreja era outra. E ele chegou para a mãe dele e disse: mamãe, eu queria morar na igreja, porque na igreja meu pai é uma bênção, em casa só a graça. E eu não estou gravando este áudio para confrontar os pais ou para tirar dos pais a autoridade, de modo algum. Porque a Bíblia também diz para os jovens: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Então, que você entenda, você pai, você filho, de que tudo tem que ser feito em concordância. Você nem pode prender demais o teu filho e nem pode soltar demais. Nós temos que saber a dosagem. E eu posso dizer isso, que eu também sou pai e eu dou graças a Deus que minhas 3 filhas estão na presença do Senhor. Louvam, brincam, se divertem, fazem tudo, mas na presença do Senhor. E não precisei forçar. Eu não precisei chegar para ela e colocar aquilo como um castigo. Não. Elas hoje em dia não se sentem mais confortável em outro lugar do que na casa do Senhor. Ou seja, elas amam estar na casa do Senhor. Então é isso que eu quero passar para você. Os filhos são heranças do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Nunca amaldiçoe teu filho. Porque tem muitos filhos que são rejeitados pelos pais, porque não querem aceitar Jesus. Há muitos jovens que hoje têm medo de entrar na igreja, porque pensa que Jesus é um carrasco, porque pensa que Jesus vai fazer isso ou aquilo. Não. Jesus ele é manso, ele é humilde, ele é suave, ele é amigo, ele é protetor, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Jesus é tudo aquilo que um jovem sempre precisou ter. E eu vou dizer com toda sinceridade, porque um tempo atrás, quando eu ainda era jovem, eu pensei que ser crente era algo tão chato, era algo tão cafona, era algo tão fora de moda. Mas hoje em dia eu não troco meu Jesus por nada, por ninguém, porque Jesus é a certeza da minha alegria. Com Jesus eu sou feliz de verdade. Com Jesus eu sou feliz por completo. Presbítero, mas nós como jovens na presença do Senhor nos sentimos fracos, com certeza. Ou vai pensar que Davi, para derrubar aquele gigante, não se sentiu inseguro?
Ou vai pensar que Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda jovem, não ficaram com medo quando eles desobedeceram à voz do rei, mas eles sabiam que o melhor jeito de se tornar jovem era jovem obedecendo à voz de Deus. Entendeu agora? Deus te chamou para uma grande obra, jovem. Deixa com esse negócio de estar desperdiçando a tua vida e o teu tempo no mundo. O mundo não tem mais nada para te oferecer. E você sabe que se você visitar a igreja, você volta para Jesus. E eu entendo que todos os jovens que se afastaram, eles ainda escutam louvores evangélicos. Eles ainda se lembram dos cultos às quais Deus bradava ao coração dele e dizia que estava no controle da situação. Mas acima de tudo, que você pai, você mãe, você padrasto ou madrasta entenda de que a melhor maneira de segurar o teu filho na presença do Senhor não é forçando, mas é ensinando que Jesus é 1000 vezes melhor que um amigo, é completamente superior a qualquer tipo de amizade. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Eu sou o presbítero Carlos Adriano. Este foi o terceiro áudio e amanhã nós abordaremos o terceiro áudio, que vai falar o seguinte: tanta preocupação com o trabalho para dar uma vida boa para a esposa e para os filhos, que esqueceu de dar o mais importante, o amor. O tema de amanhã é muito forte, hein? Eu te convido a estar conosco nesta campanha, no 4º dia, que vamos abordar este tema. Amém? Amanhã o tema é para casais, especialmente para maridos. Amém? Já falamos de esposa, já falamos de filho, já falamos de tanta coisa e amanhã vamos falar especificamente para maridos. Tá certo? Que Deus te abençoe. Eu sou o presbítero Carlos Adriano. Agradeço a todas as igrejas, a todos os ministérios, a todos os pastores que adotaram a campanha, tá certo? A verdade é essa, adotaram. Então que Deus te abençoe. Eu não sou digno, mas o meu Deus é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Então, para vocês jovens, um abração do presbítero Carlos Adriano. E nunca se sinta escravizado por Jesus, porque com Jesus nós somos livres para adorá-lo. Amém? Um abração também para todos os ouvintes da Rádio Pescadores FM 104.9 e acima de tudo para todos os ouvintes de lá da cidade de Manhuaçu e os ouvintes também fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá em Andorra, na Espanha. E que Deus te abençoe acima de tudo. Até o próximo áudio, tá bom? Fica na santa paz do Senhor e espero com toda a convicção do meu coração, porque a tua vitória é a minha vitória. Fica na santa paz do Senhor. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Como diria meu amigo pastor Fabrício, que Deus te bendiga em nome de Jesus. Fica na paz.